Estão comigo neste propósito. É a missionária Lenise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o seu coração e que encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos e unidos numa só fé, no seu amor, no seu espírito. Eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos juntos pela fé, no nome santo do Senhor. O nosso principal objetivo neste horário em que estamos juntos é buscarmos a presença gloriosa do nosso Deus, meditarmos na sua palavra e também orar por aqueles que precisam, por aqueles que estão em sofrimento, que estão em luta, que estão em tribulação e também meditando na palavra de Deus, falando a respeito desta tão grande salvação que o Senhor veio trazer para cada um de nós. Graças a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu, pela sua infinita bondade, pela sua fidelidade e misericórdia para com cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que você possa ficar conosco até o final dessa transmissão, quando estaremos orando por todos os pedidos de oração. Aqueles que já estão aqui nos nossos cadernos e aqueles que ainda vocês vão colocar através do nosso WhatsApp. Mas nós vamos estar orando, vamos estar colocando tudo nas mãos do Senhor. Vamos estar orando também pela nossa casa, pela nossa família. Vamos estar buscando também ao Senhor em favor das nossas crianças, nossos jovens e adolescentes. Também vamos estar orando pelo estado de Minas Gerais, pelo estado do Rio de Janeiro e também pelo estado de São Paulo, pelo litoral de São Paulo, onde as chuvas têm sido muito fortes. Ali também em Minas Gerais, ali em Juiz de Fora e também em Ubá, né? Algumas cidades a mais de Minas Gerais estão sofrendo com as chuvas. E nós vamos estar colocando tudo na nossa oração, porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós não estamos aqui em apenas um justo, mas nós estamos em vários justos, porque somos justificados pela fé no nome santo do Senhor Jesus. Por isso eu creio que este Deus, que é grande, que é poderoso, que é misericordioso, Ele vai estar fazendo grandes coisas através da nossa oração. Eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que estiver, mas nós nos unimos numa só fé e num só amor, porque estamos aqui em nome de Jesus Cristo e temos certeza que esse Jesus que está aqui comigo, Ele está com você também aonde quer que você estiver. Então não importa onde você está, você pode estar no hospital, você pode estar no leito de enfermidade, você pode estar numa prisão, onde quer que você estiver, se você clamar a esse Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que eu sirvo, com certeza esse Deus vai se levantar em seu favor e Ele vai te dar vitória, para a honra e glória do seu santo nome. Louvado seja o nome santo do Senhor. Já iniciando a nossa transmissão, eu gostaria de estar lendo glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Gostaria de estar lendo com vocês na carta de Paulo a Tito. Glória a Deus. A carta de Paulo a Tito. E o versículo de número 11 em diante. Versículo número 11 em diante, que nos fala a respeito da graça de Deus. O título do texto diz assim: a graça da salvação
há de manifestar-se a todos e Tito deve falar dela. Glória a Deus. A graça da salvação há de manifestar-se a todos e eu, Lenise, devo falar dela. E você também, que já conhece esta graça, que já conhece esta palavra, deve falar desta palavra, deve falar desta graça maravilhosa que se manifestou na face da terra e se manifestou a nós através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, Paulo começa dizendo assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quer dizer, a todos os homens, a todas as mulheres. Glória a Deus. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Quer dizer, piedosamente. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Glória a Deus. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Porque a graça de Deus se tem manifestado através de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Todo-Poderoso, do Supremo Criador de todas as coisas. A graça de Deus se manifestou na terra e tem se manifestado cada dia, cada momento, cada instante. Esta graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens, a todos os seres humanos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Grande é o nome do Senhor, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, quer dizer, nós temos que renunciar à impiedade. Nós precisamos ser pessoas compassivas, pessoas que se compadecem do próximo, pessoas que sentem a dor do próximo. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Temos que renunciar à impiedade, porque o ímpio não tem temor a Deus. O ímpio jamais amou a Deus. O ímpio jamais respeitou a Deus. Mas, se quisermos agradar ao nosso Deus, nós temos que rejeitar a impiedade. Porque os ímpios vão ficar de fora, eles não vão poder entrar no céu. A não ser que ele seja transformado. O ímpio não vai entrar no céu. Mas a palavra diz, renunciando, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, tem que haver renúncia. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Temos que renunciar. Para continuar seguindo a Jesus, temos que aprender a renunciar a nós mesmos. Renunciar os nossos desejos, renunciar às nossas vontades, renunciar muitas vezes aos prazeres que este mundo oferece. Renunciar à maneira que vivíamos antes e passarmos a viver uma vida digna do nome santo de Jesus Cristo. Uma vida que não consegue mais viver pecando,
Não conseguimos mais viver pecando, porque nós somos um povo separado. Nós somos um povo que fomos separados por Deus para vivermos neste mundo renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, aos prazeres do mundo, renunciando a nós mesmos, negando a nós mesmos, como a palavra de Deus diz. Vivamos neste presente século, século 21, sóbria, justa e piamente, quer dizer, piedosamente. Temos que viver sóbrios. Uma pessoa sóbria é uma pessoa que está no seu juízo normal, no seu juízo total. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós temos que aproveitar bem o nosso tempo, nós temos que viver uma vida, não uma vida, como é que se fala? Temos que renunciar aos prazeres que este mundo oferece e vivermos uma vida sóbria. A pessoa sóbria sabe o que está fazendo, sabe para onde vai, sabe o que deve fazer. E Paulo disse: vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécios são loucos, mas como sábios. Glória a Deus, porquanto os dias são maus. Nós estamos vivendo dias maus. Cada dia que se passa, parece que vai ficando pior. Porque o mundo está cada vez mais conturbado devido à maneira como os seres humanos estão vivendo. De repente, o ser humano vive nessa terra como se não tivesse que dar, como é que se fala, satisfação para ninguém. Hoje em dia os filhos não obedecem mais os pais não respeitam os filhos. Ultimamente, se o filho vai sair e o filho sai, às vezes a mãe nem sabe para onde foi, porque as pessoas estão vivendo como loucas. Não avisam onde estão, não avisam para onde vai. Quando acontece a tragédia, quando acontecem as coisas terríveis, é que os pais ficam sabendo onde é que eles estavam. Então são pessoas que estão vivendo de uma maneira totalmente contrária à palavra de Deus, que estão abraçando as concupiscências que este mundo oferece, estão deixando de olhar para Deus, estão olhando só para os prazeres que este mundo oferece, estão vivendo os prazeres que o mundo oferece, estão se esquecendo que existe um Criador, que ao qual todo ser humano vai ter que prestar contas. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Então Paulo, ele continua dizendo: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aguardando para, a qualquer momento, Jesus Cristo se manifestar na terra. Ele já tem se manifestado, ele visita as pessoas, ele está no céu, mas ele está na terra também. Mas vai vir o tempo em que ele vai se manifestar a todo mundo, a toda a face da terra. Glória a Deus. E nós estamos aguardando esse dia. A Igreja de Cristo está aguardando esse dia. Glória a Deus. E que cada um de nós não nos esqueçamos de que esse dia já está chegando. Devido aos acontecimentos atuais, nós podemos entender
que esse dia está se aproximando cada vez mais devido a tudo que está acontecendo no mundo, a situação climática, as guerras, os rumores de guerras, as pestes, a fome, os terremotos em vários lugares, como diz a palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós estamos vendo as nações umas contra as outras, e Jesus disse que haveria nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, irmão contra irmão. É aquela coisa, tudo do contra, sabe aquela coisa assim que não se encaixa? E o mundo está assim, não está se encaixando. Porque a palavra de Deus está se cumprindo. E cada dia que se passa, a gente percebe que se torna pior. Porque há um desrespeito total entre os seres humanos. Os maridos não respeitam muitas vezes as esposas também não respeitam o marido, o filho não respeita os pais, a filha também não, os pais também não respeitam os filhos. Então, estamos vivendo num mundo assim, em que cada um quer viver a sua própria vida, cada um quer fazer do seu próprio jeito, sem dar satisfação para ninguém, sem ter compromisso com ninguém, e assim o mundo está cada vez se afundando mais. Mas a palavra de Deus diz que nós estamos aguardando. A igreja deve estar aguardando a bem-aventurada esperança, glória a Deus, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aguardando, glória a Deus, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. É este povo que Jesus vai vir buscar, um povo seu, um povo especial, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Zeloso de boas obras. Um povo que zela pelas boas obras, que praticam boas obras. Porque as obras do povo de Deus precisa ser melhor do que as obras daqueles que não conhecem a Deus e daqueles que não andam na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Glória a Deus. Temos que falar disso. Temos que falar desta palavra. Temos que pregar este evangelho a toda criatura, como o próprio Jesus disse. É uma ordem que o Senhor deu à igreja. Ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E tem os sinais que seguem aqueles que creem. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. São os sinais que acompanham a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Aqueles que creem, aqueles que pregam a palavra de Deus, os sinais os acompanharão. Os sinais que Jesus disse que ia se manifestar através da igreja aqui na terra. Por isso a igreja tem obrigação de orar pelos enfermos, de estar sentindo a dor do próximo e de pregar esta palavra a toda criatura, não importa quem, não importa se é rico, se é pobre, se é feio, se é bonito, se é uma pessoa que tenha muitos conhecimentos, muitos diplomas, pessoa de alta classe social ou não. A palavra de Deus precisa ser pregada, precisa ser anunciada, para que naquele dia
em que todos nós teremos que comparecer diante do Senhor, nós venhamos a dizer: Senhor, eu não sabia. Ou as pessoas venham dizer: eu não sabia que era assim, ninguém falou para mim. Glória a Deus. Por isso é que é importante pregarmos a palavra de Deus. Porque naquele dia em que todos nós vamos estar diante do Senhor, nós estaremos tranquilos porque fizemos conforme o Senhor mandou e até fizemos mais do que o Senhor nos mandou fazer. É importante nós fazermos sempre mais do que o Senhor nos mandou fazer. Pregar o Evangelho a toda criatura, orar pelos enfermos, viver uma vida piedosa na terra, renunciando a toda impiedade. Vivamos nesta terra uma vida justa e piedosa e sóbria. Glória a Deus, porque aquele que não está sóbrio, ele acaba fazendo coisas que não devia fazer, ele acaba falando coisas que não devia falar. E temos que ter muito cuidado, porque o inimigo das nossas almas tem atacado de todas as maneiras. E ele tem colocado na vida de muitas pessoas o espírito da loucura, o espírito da falsidade. Aquele espírito que na presença é uma coisa e na ausência é outra. Isso acontece nos lares, isso tem acontecido nos lares, nas melhores famílias, isso tem acontecido no trabalho, na escola, na igreja. Espírito de falsidade por todo lado. E nós temos que orar para que isso não aconteça na nossa vida. Ainda que muitas pessoas tenham usado de falsidade para conosco, mas nós, como servos de Deus, não podemos aceitar viver uma vida de falsidade. Eu amo irmã fulana, eu respeito, eu admiro e tal coisa, mas na hora de falar, ao invés de falar bem daquela pessoa, fala mal, denegrindo a imagem das pessoas. Porque muitas vezes a pessoa vê a outra uma vez. Se você viu a pessoa uma vez, ou até mais, mas você nunca sentou com aquela pessoa para conversar com ela, você nunca andou com aquela pessoa nem um dia, quanto mais 2 ou 3. Porque para saber realmente, mais ou menos como a pessoa é, nós precisamos andar com aquela pessoa. Nós precisamos conversar mais com aquela pessoa, nós precisamos ter pelo menos uns 2, 3 dias com aquela pessoa para sabermos com quem estamos lidando, mais ou menos. Mas mesmo assim não conhecemos tudo. Quem conhece todas as pessoas é o Senhor. Glória a Deus. Mas enquanto vivemos aqui na terra, temos que viver uma vida separada. Temos que viver em santificação. E ninguém consegue se santificar tendo uma vida enganosa na presença de Deus. Uma vida que aparenta ser aquilo que não é. Nós temos que ser sinceros. Temos que mostrar o que realmente somos. Porque Deus se agrada. Deus se agrada daqueles que são sinceros, que são honestos, que não é aquela pessoa que na frente fala de um jeito e por costa fala de outro. Temos que ter muito cuidado, porque estamos vivendo num mundo totalmente conturbado e as pessoas muitos estão vivendo por viver, não estão dando valor à vida e também não estão preocupados com a vida do próximo. Mas Jesus, ele nos deixou mandamento, que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. Primeiro mandamento, amar a Deus
sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Glória a Deus. Porque falar que ama, todo mundo fala. Mas na hora de provar que realmente ama, é que é difícil. Glória a Deus. É difícil porque muitas vezes as pessoas dizem que amam, mas não falam de verdade, não estão sendo sinceras. Às vezes dizem que amam uma pessoa apenas por entusiasmo, apenas para agradar aquela pessoa. Mas na verdade não tem realmente amor no coração, nem por si mesmo, quanto mais para dar para os outros. Glória a Deus. Mas Paulo ele disse, fala disso, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Porque às vezes, porque a pessoa fala a verdade, né? E prega a palavra de Deus e fala a verdade, que é a palavra de Deus, que a palavra do Senhor diz, Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Cristo é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, enquanto falarmos a verdade, nos prova que nós estamos na presença de Deus. Porque estamos vivendo num mundo de mentiras. Um mundo em que as pessoas estão preferindo a mentira do que a verdade. As pessoas conseguem viver enganadas e elas até gostam de viver enganadas. Porque elas fogem da verdade, porque às vezes a verdade dói, a verdade machuca. Então, elas preferem viver uma vida de mentira. É como as histórias que os nossos pais liam para nós e nós escutávamos nas escolas, escutávamos da boca das pessoas. História que, na verdade, não tem nada de verdade naquelas histórias. É apenas fantasia, é apenas alguma coisa que o ser humano criou. E nós temos que ter muito cuidado, porque estamos vivendo um tempo em que existem muitas histórias, mas histórias que foram criadas pelos seres humanos. São os filmes, são as novelas, são várias coisas que transmitem uma coisa que não é verdade. E muitas pessoas elas se acostumam com aquilo dali e acabam também vivendo uma vida mentirosa, que não é nada daquilo que demonstram, não é nada daquilo que realmente estão vivendo. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente possa viver nesse mundo uma vida sóbria, piedosa, uma vida sincera, na presença de Deus e na presença de todos aqueles que procuram andar na presença de Deus. E falarmos com autoridade a respeito da palavra de Deus e falarmos com sinceridade da melhor pessoa que já existiu na face da terra e que existe, que é Jesus Cristo. Possamos falar dele, falar a respeito dele, a respeito de tudo que ele é, de tudo que ele faz, de tudo que ele pode fazer na vida do ser humano. Só ele pode. Salvação, só Jesus salva. Nenhum ser humano tem esse poder, nenhum outro Deus tem esse poder, porque realmente Deus verdadeiro, só existe um. O Deus Todo-Poderoso, Supremo Criador de todas as coisas. Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Mas existem muitos deuses no mundo, criados pelos seres humanos. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos viver nesse presente século uma vida, glória a Deus, uma vida nos purificar de toda iniquidade, para que o Senhor, Ele tem preparado para buscar
nesta terra, no dia do arrebatamento da igreja, um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Guarde essa palavra no seu coração. Leia o livro de Tito, tudinho, que é fácil de ler, porque o livro de Tito tem apenas 3 versículos, 3 capítulos. E não são capítulos enormes, não. São capítulos pequenos, que você pode ler com a maior facilidade. São apenas 10 versículos, no capítulo 2, são 15 versículos. No capítulo 1 da carta de Paulo a Tito, são 16 versículos. Então, são capítulos curtos, né? E o último, que é o capítulo 3, também são 15 versículos. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos viver dessa maneira. Porque o Senhor Jesus, Ele vai se manifestar. Ele vai vir buscar um povo seu, um povo zeloso de boas obras. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz que bem-aventurados é aqueles que já dormem no Senhor. E eles vão estar aguardando a volta do Senhor. E as obras deles vão segui-los. Quer dizer, tudo aquilo que nós fazemos em benefício da obra de Deus na terra vai nos seguir quando nós sairmos dessa terra. Quando nós partirmos para a eternidade, tudo aquilo que nós fizemos para a glória de Deus nessa terra vão nos seguir. E o Senhor vai estar concedendo a cada um de nós o nosso galardão. Glória a Deus. Porque vamos receber galardão da parte de Deus por tudo que nós fizemos aqui na terra, em benefício do Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Isto se nós permanecermos até o fim, se nós não retrocedermos, se nós não desistirmos. Senhor, Paulo escrevendo, aliás, não se sabe se é Paulo, né? A carta aos Hebreus. Tem toda a aparência das cartas de Paulo, mas não se sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas na carta aos Hebreus, a palavra do Senhor diz lá no capítulo 10 que o Senhor não tem prazer naquele que recua, naquele que desiste. Mas o Senhor tem prazer naquele que crê no Evangelho de Cristo, na palavra de Deus, para a conservação da alma, para a conservação da sua alma. Glória a Deus. Então, quando nós cremos no Evangelho de Cristo, é para herdarmos uma vida eterna. Nós aceitamos Jesus, cremos na sua palavra, cremos nele, sabemos que ele existe e procuramos andar com ele. E mesmo quando passamos por lutas, por tribulações, por aflições, passamos muitas vezes pelo fogo, pela água, como diz lá em Isaías 43, mas nós não podemos desistir. Nós temos que prosseguir. Nós temos que continuar. Mas a luta está muito grande, mas o mundo está terrível, mas está muito difícil, parece que cada dia fica pior. Que o Espírito Santo de Deus diz, continue caminhando. É como o Senhor falou para Moisés, diga ao povo que marche. Quer dizer, continue andando, diga ao povo que continue caminhando.
Ah, mas é tanta tragédia, é tanta destruição, é tanta tribulação. Continue. Continue caminhando, não desista. Glória a Deus. Não desista desta caminhada com Cristo na terra. E continue crendo no poder desse Deus Todo-Poderoso para a conservação da sua alma. Porque somente Jesus pode conservar a nossa alma por toda a eternidade. Porque senão vai acontecer aquela situação lá do livro do Apocalipse, capítulo 23, 22, aliás, que a palavra de Deus diz que ficarão de fora. Aqueles que vão ficar de fora do céu, que não vão entrar no céu. Eles vão ficar de fora. E é muito triste saber que muitas pessoas não vão poder entrar, vão ficar de fora. Ainda hoje eu estava comentando sobre isso com a minha filha. Eu dizia, meu Deus, já pensou? Quantas pessoas vão ficar de fora? E tem gente que não está preocupado com isso. Mesmo aqueles que já conhecem a palavra de Deus, muitos não estão preocupados se vão entrar no céu ou se vão ficar de fora. Porque Jesus, ele deixa claro quem vai ficar de fora e quem vai entrar, quem vai morar no céu. Glória a Deus. Que nós possamos pertencer a esta classe de pessoas que vai morar no céu. Que vai ser muito triste para aqueles que não conseguirem entrar. Caminharam, andaram no caminho, mas desistiram, voltaram para trás. Conhecem a verdade, mas não continuaram na verdade. Optaram por viver na mentira. E existem muitos tipos de mentira. Então nós temos que ter muito cuidado para não viver uma vida de mentiras aqui na terra. Porque Jesus Cristo é a verdade. E se quisermos viver com Ele um dia, nós temos que viver na verdade. A verdade, eu sempre digo, a verdade dói, às vezes machuca. Mas é melhor do que a mentira. Às vezes a pessoa prefere viver enganada para não saber o que realmente está acontecendo. É melhor ficar quieto, sem procurar ter certeza das coisas, sem procurar saber verdadeiramente o que está acontecendo. Mas nós precisamos buscar a verdade. Muitos pais, muitas mães, às vezes preferem não saber o que está acontecendo com o filho, ou o que está acontecendo com a filha. De repente, eles supõem que os filhos estão num determinado lugar e eles estão em outro. Supõem que os filhos estão indo passear e eles estão indo para um determinado lugar. De repente, os filhos estão num lugar que eles nem imaginam. Alguns falam, eu vou estudar, eu vou trabalhar, e de repente você procura saber aonde é que está, não sabe. Então, a gente observa cada dia que a mentira está se tornando cada dia comum entre os seres humanos. Só que para o povo de Deus não deve ser assim. Porque nós conhecemos a verdade, que é Cristo. E o que nos liberta é a verdade. Glória a Deus. E Jesus Cristo é poderoso para libertar. Que Deus te abençoe. Que Deus te conceda graça, que Deus te conceda forças. Ah, mas às vezes a verdade dói tanto, dói sim. Mas é melhor a verdade. Quando os meus filhos frequentavam a escola e eram adolescentes e tudo, eu sempre dizia para eles, seja o que for, eu quero a verdade. E com meu marido eu dizia a mesma coisa. Seja o que for, eu quero a verdade. Porque nós temos que viver a verdade.
Não vivemos enganados. Eu sempre digo para o Senhor, não me deixe enganada. Não me deixa enganada. Eu sempre falo para Deus, eu oro e falo, Senhor, não me deixa enganada. Eu quero saber a verdade. Sempre eu oro e peço para o Senhor que eu quero a verdade. Eu não quero ser enganada. Porque a pior coisa que existe é você ser enganado. É as pessoas ficarem falando por trás das suas costas, para que você não saiba o que elas estão falando. É as pessoas saberem antes de você. Ah, você não sabe o que está acontecendo com fulano, o que está acontecendo com Beltrano? Você sendo a última pessoa a saber. Eu sempre dizia, Senhor, eu não quero ser a última a saber, eu quero ser a primeira a saber. Mesmo que machuque, mesmo que faça chorar, mesmo que faça ficar magoada, mas eu prefiro a verdade. Eu detesto mentira e falsidade. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde das pessoas que usam de falsidade. Os muito amigos, como os amigos de Jó. Que Deus nos guarde deles. Que Deus nos proteja. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Sala de Oração Missionária Lenise. Estamos todas as madrugadas a partir das 0 hora. Eu aqui nesta sala de oração e você, aonde quer que você estiver. Mas estamos reunidos e unidos numa só fé, num só amor, num só Espírito, para juntos meditarmos na Palavra de Deus, para juntos buscarmos a presença de Deus em favor de todos aqueles que estão em sofrimento, em favor daqueles que estão enfermos, daqueles que estão em outros países, outros estados, cidades, vilas e aldeias, onde quer que chegar o som da nossa voz, com certeza vai chegar também a presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo, que vai entrar na sua casa como ele entrou na casa de Zaqueu. Quando Jesus entra numa casa, ele entra para mudar as situações que estão insuportáveis, que estão difíceis de aguentar. Mas ele entra trazendo salvação, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo milagres, para a honra e glória do seu nome. Louvado seja Deus, eu creio que ele já está aqui. Eu creio que ele está com você também, onde quer que você estiver. E ele está para te abençoar. Quando ele entra numa casa é para abençoar. Foi assim que ele fez na casa de Zaqueu. Ele mudou tudo na casa de Zaqueu. Que Zaqueu, que antes era um cobrador de impostos, que se aproveitava do cargo que ocupava para defraudar as pessoas, para tirar sempre um pouco a mais, né, daquilo que realmente era cobrado. Mas no dia que Jesus entrou na casa dele, ele disse para Jesus, Senhor, eu estou disposto a restituir tudo aquilo que eu roubei das pessoas. Se eu defraudei alguém, eu estou disposto a devolver. Me parece que, depois eu vou ler, não sei quantas vezes mais, não sei se é 2 vezes, se é 4 vezes mais. Ele estava disposto a fazer a coisa diferente. E ele não só, Jesus percebeu que havia uma mudança total na vida de Zaqueu, mas isso foi depois que Jesus entrou na casa dele. Jesus, quando ouviu Zaqueu falar dessa maneira, estava disposto a devolver 4 vezes mais tudo aquilo que ele roubou das pessoas. Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Glória a Deus. Porque assim são os filhos de Abraão pela fé. Pela fé. Glória a Deus. Os filhos de Abraão. Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal. Sala de Oração Missionária Lenise. Estamos todas as madrugadas a partir das 0 hora. E você é o nosso convidado especial para estar conosco neste horário e também para nos ajudar na nossa oração por todos aqueles que precisam,
e também para meditarmos na palavra de Deus e também para estarmos meditando em tudo aquilo que Deus pode fazer na nossa vida quando nós decidirmos fazer somente conforme a sua palavra. Glória a Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos guarde, que Deus ele nos fortaleça, nos sustente, nos oriente através da sua palavra, que a palavra de Deus é a bússola que vai nos dirigir por este mundo até chegarmos à Nova Jerusalém. Então vale a pena obedecermos a palavra de Deus, vale a pena lermos a palavra, vale a pena meditarmos na palavra de Deus, porque é ela que nos guia. Glória a Deus, até a Nova Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns estão dormindo. Costela Maria, alguns estão dormindo. Costela está acordada aqui, despertada, totalmente despertada, né? Mas alguns estão dormindo, né, Costela? Todo mundo com sono. Glória a Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe sua casa, sua família. Vamos ajudar, né? Procurar ajudar mais o nosso próximo, vamos procurar amar mais ao próximo, amar como nós nos amamos. Mas infelizmente tem pessoas que não amam nem a si mesmo, né? Tem pessoas que se odeiam. Tem pessoas que se odeiam, se olham no espelho e não gostam do que vê. E cada dia mais se aborrece consigo mesmo. Mas o Deus que servimos, Ele é o grande libertador. Ele que nos liberta, Ele que nos protege, Ele que nos faz se alegrar com nós mesmos. Ele que traz alegria ao nosso coração. Mesmo quando nós deveríamos estar tristes. Mas a palavra de Deus diz que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Glória a Deus. Coisa maravilhosa, né? A tristeza saltando de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que o Senhor faz. Então se inscreva no nosso canal. E ao se inscrever, não se esqueça de tocar o sininho, porque todas as vezes que estivermos ao vivo, o YouTube vai estar te notificando que estamos ao vivo e vai estar te abençoando através da nossa transmissão. E estamos também pelo Instagram, estamos também pelo Facebook. Você pode estar participando juntamente conosco e convidando mais pessoas para estar participando também. E eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo vai abençoar essas pessoas, vai libertá-las, vai salvá-las, vai transformar a vida delas através da sua vida. Seja um missionário que leve juntamente comigo esta palavra, convidando as pessoas para se inscrever no nosso canal, para estar conosco participando a partir da 0h, todas as madrugadas no YouTube e também no Facebook e no Instagram. E Deus vai estar te abençoando, porque você vai se tornar um grande pregador da palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar orando daqui a pouco. Você pode estar, a partir de agora, colocando no nosso WhatsApp o seu pedido de oração. Nós vamos daqui a pouco estar orando pelos pedidos que já estão aqui, mas nós vamos estar incluindo na nossa oração de hoje, mais uma vez, os nossos irmãos ali de Juiz de Fora, de Minas Gerais, todo o estado de Minas, vamos colocar nas mãos do Senhor, e também os nossos irmãos ali no Rio de Janeiro, que estão sofrendo ali em Paraty, está tudo alagado, e várias outras cidades do Rio de Janeiro também, do estado do Rio de Janeiro, também está
estão alagadas, porque as chuvas estão vindo muito fortes, os rios estão transbordando e as ruas estão ficando alagadas. E está havendo muita destruição. Muitas pessoas tiveram a sua vida ceifada, porque vivem numa área de risco. E a nossa oração deve ser para que o Senhor dê livramento a essas pessoas e para que as autoridades constituídas da nossa nação se lembrem dessas pessoas. São mortes que poderiam ter sido evitadas. Nós sabemos que o Senhor permite determinadas coisas, mas nós sabemos também que a palavra de Deus nos manda vigiar e orar, porque a oração sem vigilância não adianta. A gente pode orar, orar, orar noite e dia, mas se nós deixarmos de vigiar 1 minuto, esse 1 minuto serve para o adversário fazer uma terrível destruição. E a gente está vendo isso acontecer. Talvez porque não houve interesse de que aquelas pessoas saíssem daquele lugar de risco. Porque só de ver, através das reportagens, o lugar que eles moravam, o lugar que as casas estavam construídas, qualquer pessoa mais leiga em matéria de construção entende que aquilo dali é risco total. Porque a água, quando cai numa encosta, como é que se fala? Num terreno totalmente como se fosse uma serra, que em Minas a gente fala, aqui também nós temos a serra aqui em Mogi, que é a serra do Itapetí. A Mogi é cercado também por serra, só que não, a serra fica mais longe da cidade. Mas a gente sabe que em Minas, a maioria das cidades são cercadas por serras. Quase todas as cidades. Tem serra de tudo enquanto é nome em Minas, porque em Minas tem muito morro. Então a gente percebe que as pessoas construíram exatamente no morro. E quando vai chovendo muito, como está chovendo agora, mesmo que tenha árvore plantada, mesmo que tenha várias coisas plantadas, vários matos e tanta coisa segurando, e mesmo que as casas sejam feitas com melhor cimento, com melhor material de construção, se o chão ceder, não vai adiantar nada daquilo que fizeram. Porque quando o chão não segura mais, é claro que nada vai permanecer em pé. A terra, ela não tem nenhuma segurança quando ela está molhada, quando ela está encharcada, se é no morro. E a gente observa pela reportagem que aquelas casas estavam penduradas uma em cima da outra. Cada casa com 2, 3 andares. Então não tinha como aquele solo aguentar. Isso daí não é a primeira vez. Então que a gente se entristece por causa do descaso de ver as pessoas ali todo esse tempo e nada foi feito para que elas saíssem dali. Nada foi feito. E as pessoas só comparecem quando vê a coisa acontecer. Depois que passou, todo mundo esquece. Que a memória do brasileiro muitas vezes é fraca demais. Se esquece das coisas que passaram muito rapidamente. Então a gente vê, aconteceu isso em outros anos, mas as pessoas se esqueceram. As autoridades se esqueceram, o povo se esqueceu e continuou do mesmo jeito. Ninguém fez nada para mudar. E no ano que vem, se Deus não tiver misericórdia, se Jesus não tiver voltado até lá, com certeza as casas vão continuar penduradas no morro.
E o povo construindo no morro, porque não tem outro lugar para construir, não tem como comprar um terreno, não tem como adquirir uma casa num lugar melhor. Então o povo vai construindo onde dá para construir. E aí vem mais tragédia, mais destruição. É dessa maneira. Mas que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha compaixão daquelas pessoas que perderam seus entes queridos. Não é fácil. Só quem já perdeu é que sabe. Quem nunca perdeu não sabe o que é. Mas quem já perdeu sabe. Então que Deus tenha misericórdia das autoridades constituídas da nossa nação e que elas possam atentar mais para o menos favorecido. Porque são exatamente aquela classe que não tem ninguém por eles. Não tem ninguém que possa estender a mão e ajudá-los. A não ser Deus. Se eles quiserem, se eles pedirem. Mas é muito difícil ver uma situação daquela. Muito duro mesmo. Eu louvo a Deus porque eu não estou lá. Eu louvo a Deus porque eu não estou lá, não estou perto. Porque talvez se eu estivesse perto, eu ia querer chegar mais perto ainda. Eu ia querer ver a situação daquele povo mais de perto e eu ia querer ajudar da maneira que eu pudesse. Então, ainda bem que eu não estou lá, porque seria muito pior para mim, porque eu não suporto ver certas coisas que o ser humano tem feito, como se não fosse nada. Tem tudo para ajudar, tem tudo para fazer, tem tudo para melhorar, tem autoridade suficiente para fazer em favor do pobre, do necessitado, do órfão e da viúva, mas não faz. E hoje em dia, essa classe de pessoas só tem um que pode cuidar delas, um que cuida delas realmente, que é Deus. Só Deus mesmo. Porque Deus, ele ajuda sem esperar nada em troca. Ele faz sem precisar receber nada em troca. Glória a Deus. E nós estamos vendo tudo isso acontecendo. Tanta destruição, tanta morte. E agora o que vai ser dessas famílias, só Deus sabe. É uma coisa que está acontecendo no mundo todo, é uma coisa que tem acontecido no Brasil todo. Quando não é num estado, é no outro. Isso nos dói muito, porque a gente sabe que são coisas que poderia ter sido evitado. Coisas que poderia evitar. Mas, infelizmente, ninguém se preocupou em evitar. E agora as pessoas estão sofrendo. E nós não sabemos até quando vai continuar esse sofrimento, porque pelo jeito as chuvas não vão parar tão logo, a não ser que o Senhor coloque a mão. Porque quem domina a natureza é Deus. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer cessar a chuva. Então você que pode interceder por eles, você que pode ajudar com a sua oração. Se você puder ajudar com as suas doações também, você pode fazer isso. Mas se você não pode, ore por eles. Ore por aqueles que perderam seus entes queridos. E aqueles que os entes queridos ainda estão embaixo daquelas terras, que ainda não foi possível retirar. E vamos orar também pelos bombeiros que têm trabalhado tanto. É uma classe que enfrenta tanto perigo também. É uma classe que tem enfrentado tantas coisas e são eles que socorrem nos momentos mais difíceis. Primeiro Deus e depois eles. Então vamos orar por eles também, para que Deus dê a eles graça, força, para viver o que eles vivem não é fácil, para trabalhar no serviço que eles trabalham não é fácil. Tem que ter amor ao próximo. Quem não tiver amor ao próximo não serve para ser bombeiro. Não serve. Glória a Deus. Porque eles são salva-vidas, eles têm que amar os seres humanos, porque senão eles não conseguem continuar nessa profissão, porque é uma profissão muito árdua, muito difícil. Mas que Deus tenha misericórdia. Vamos orar por eles, pedir misericórdia para Deus, porque o nosso Deus é misericordioso.
Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Em nome de Jesus Cristo. Nós vamos então orar, eu vou estar colocando na oração os pedidos que estão aqui já nas minhas mãos. E vamos estar orando também pela cidade de Cataguases, em Minas. Tem uns nomes difíceis de falar, né? Cataguases, que também é Minas. Várias cidades de Minas que estão sofrendo com as enchentes, com a fúria das águas. Mas que o Senhor possa visitar o povo também ali na cidade de Ubá. E orar principalmente para aqueles que perderam seus entes queridos, que perderam tudo. Eu vi um senhor, ele falando para o repórter que ele tinha voltado, a casa dele já está interditada e ele não pode mais morar lá. E ele conseguiu voltar lá e pegar o cachorro dele. Aí ele falou que ele teria que doar o cachorro, porque ele mesmo não tinha para onde ir. Então ele disse, eu não tenho para onde ir, então eu vou ter que doar esse cachorro. Chorando porque ele já havia perdido a casa, não sei como é que está a família, se ele tinha família, porque eu não assisti toda a reportagem, eu assisti só a parte que ele disse que teria que doar o cachorro, um cachorro muito bonito, um cachorro grande, bonito. Ele falou que teria que doar porque ele não tinha como manter nem a ele mesmo, como é que ele ia manter o cachorro. Então é triste. E ali ele chorava, porque com certeza o cachorro era como se fosse uma parte da família dele, né? Mas a gente se entristece, principalmente quando nós não podemos fazer nada. Porque quando a gente pode fazer, a gente vai lá e faz. E não é tudo diante da situação que essas pessoas estão vivendo. Mas pelo menos a gente conseguiu fazer alguma coisa. E eu não posso fazer muito por eles, a única coisa que eu posso fazer é orar. Mas aqueles que podem, aqueles que têm condição, que você faça, que você ajude, que você esteja disposto a ajudar o necessitado. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos ali em Minas. Eu tenho família em Belo Horizonte, temos família ali em São João del Rei, temos pessoas conhecidas ali em Conselheiro Lafayette, de onde nós viemos. E temos que interceder também pelo litoral de São Paulo, que também está sofrendo com grandes chuvas também, tudo alagado. E vamos estar orando para que Deus tenha misericórdia, para que o Senhor envie socorro, usando aqueles que podem ajudar, usando as autoridades constituídas, usando aqueles que têm condição de ajudar. Glória a Deus. E Deus há de tocar no coração de muitas pessoas, como já tem tocado. O povo de Minas é um povo solidário, é um povo que sabe dividir aquilo que tem com aqueles que não têm. Então vamos estar orando. Glória a Deus. E orar por todos os estados do Brasil que também sofrem, né? Já sofreram, como Rio Grande do Sul, Paraná, que já também sofreram e que muitas vezes estão sofrendo com as fortes chuvas que vêm caindo. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, te agradeço pela tua infinita bondade e misericórdia, pela tua fidelidade. E eu oro agora, Senhor, por cada um dos teus servos, por cada uma das tuas servas cujos nomes aqui estão. Eu oro também, meu Deus, por cada lar, cada família aqui representados, aqueles que têm deixado o seu nome para oração, aqueles que têm colocado seus nomes no nosso WhatsApp. Eu oro por cada um deles agora, eu clamo por eles.
E peço que o Senhor os visite, que o Senhor os console, que o Senhor os cure, os liberte, salva eles pelo teu poder. Salva a sua casa, salva a sua família, Deus, em nome de Jesus. Eu oro agora pelo povo mineiro. Eu clamo a Ti, Senhor, pelo povo ali em Juiz de Fora, aqueles que perderam seus entes queridos, suas casas, perderam todos os seus móveis. Meu Deus, ajuda eles a reconstruir. Usa pessoas, Pai, usa Teus anjos, aqueles que podem ajudar, para ajudar aquele povo, para socorrer o aflito e o necessitado. E acima de tudo que possamos estar orando por eles, clamando por eles, para que o Senhor venha consolar, confortar e socorrer e sustentar aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que perderam tudo. Tem misericórdia, Senhor, contempla a situação do mundo todo, contempla a situação do Brasil. Meu Deus e meu Pai, faça com que essas chuvas venham não tão fortes, não tão destruidoras, mas que elas possam vir, Senhor, com mais mansidão. Em nome de Jesus. Nós sabemos que até a natureza está revoltada, mas o Senhor é poderoso para acalmar o vento, para acalmar as ondas, para acalmar a tempestade e fazer que tudo se torne bonança. Faça isto, meu Pai, ali em São João del Rei. Faça isto ali em Cataguases. Faça isso, meu Pai, ali em Ubá e as demais cidades de Minas que estão passando, meu Pai, por esse período de chuva tão forte. Em nome de Jesus, tenha compaixão. Eu coloco nas tuas mãos o povo mineiro. Coloco também o povo paulista que vive na Baixada, meu Pai, que vive no litoral. Tem misericórdia, meu Deus, visita, meu Pai. Visita as cidades do litoral de São Paulo, os do Rio Grande do Sul, os do Paraná, todos os lugares, meu Pai, onde essas chuvas têm chegado tão fortes. Domina, meu Pai, essas chuvas com teu poder. Acalma os ventos com teu poder. E socorre, Pai, o aflito, o necessitado. Toma o estado de São Paulo em tuas mãos. Toma nas tuas mãos a cidade de Mogi das Cruzes. Deus, nós sabemos que só o Senhor pode livrar. Que só o Senhor pode guardar e proteger também os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes. Tem misericórdia, meu Deus. Entra com providência, meu Pai, também nos asilos, nos orfanatos. Tem compaixão das crianças, meu Pai, que não tem ninguém por elas. Contempla a situação de cada um. E guarda e proteja o nosso estado, a nossa cidade, bairro e rua onde moramos. Toma, Senhor, os idosos que estão nos asilos em tuas mãos. E usa nas tuas mãos aqueles que estão ali trabalhando para cuidar deles. Usa eles para ajudar, para socorrer. Meu Deus, eu coloco tudo nas tuas mãos. Eu peço que o Senhor coloque amor no nosso coração. Coloque mais amor no coração do ser humano, para que ele possa amar ao próximo como a si mesmo. Que isso comece pela tua igreja, Senhor. Que isso comece pelo teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Faça a tua obra, Senhor. E encha, meu Pai, o nosso coração deste amor glorioso, que é o teu grande amor, que é o verdadeiro amor. Contempla a situação do teu povo, contempla a situação da igreja. Tira a frieza espiritual. Tira a fraqueza, meu Pai, o desânimo. Tira, meu Deus, tudo que não provém de ti, que está atuando no meio da tua igreja. Lança por terra pelo teu poder.
E abençoa, meu Pai, o teu povo, abençoa a tua igreja na terra. Dai vitória, meu Pai, para a tua igreja, comprada com teu sangue no Calvário. E abençoa, meu Pai, os lares, as famílias que estão comigo neste momento. Aqueles que têm pedido a nossa oração, aqueles que estão vivendo dias difíceis, de tribulação, de dor, de enfermidade, Senhor. Coloco nas tuas mãos e peço a cura, eu peço milagre. Em nome de Jesus Cristo, acalma, Senhor, o vento, acalma a tempestade. Coloca a tua mão e usa pessoas, usa teus anjos, meu Pai, sem asas, para socorrer aqueles que estão em sofrimento. Tem compaixão, meu Pai, de cada vida. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor, cada situação, que é difícil para nós, mas que para o Senhor não é, porque o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus que chega onde nós não podemos chegar e que faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, meu Deus, eu te peço que manifeste o teu poder em cada lar, em cada família aqui representados. Envia o anjo da vitória, Pai, em cada lar nesta noite. O anjo do livramento, Nayasub anda lá baixai. Que o anjo do livramento visite cada lar, cada família, meu Pai, onde a minha voz está chegando, para livrar, para proteger, para guardar esta casa, guardar este lar, esta família, onde quer que estiverem. Em nome de Jesus, Senhor, envia socorro do céu e socorro da terra. Se manifeste, meu Pai, também neste lar, nesta família, como Jeová Jiré, Deus de toda a provisão. Envia a provisão, meu Pai, em cada lar. Envia a provisão em cada família. Que nada falte, meu Pai, nem coisa grande, nem coisa pequena, mas supre cada necessidade. E abra as portas do bom emprego, do bom salário, do bom ganho para aqueles que estão desempregados. Visita, meu Pai, os armários, visita, meu Deus e meu Pai, as despensas, as geladeiras. E contempla, Pai, a situação dos teus servos. Contempla a necessidade de cada um, Senhor. E se manifeste, meu Pai, neste lar, nesta família, como Jeová Jiré, Deus de toda a provisão. Envia a provisão do céu, provisão da terra. Entra, meu Pai, com providência nesta noite e realiza grande obra, meu Pai. Pelo teu grande poder, socorre o aflito, socorre o necessitado, socorre aquele que está acamado, aquele que está no leito de dor, que está enfermo, precisando do socorro do Senhor. Eu oro pela vida, meu Pai, da mãe do meu genro, a irmã Clélia, Senhor. Eu peço a bênção da cura e do milagre para ela, que o Senhor venha visitá-la, que o Senhor faça uma grande obra na vida dela, na saúde dela, na casa dela, na família dela, Pai. Em nome de Jesus, cobre a tua serva com teu sangue e dai vitória. Dai vitória àqueles que estão em luta, em tribulação na face dessa terra. Ajuda o teu povo a passar pelas provações. Socorre aquele que está aflito, aquele que está necessitado. E liberta, meu Pai, aquele que está oprimido. E lança por terra toda a obra do inimigo. Faz a tua obra, meu Deus. Faz a tua obra, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. A obra é tua no meu lar, na minha família, Senhor, no lar das minhas filhas, do meu neto, no lar de cada uma das minhas irmãs, meu irmão, meus sobrinhos e cunhados. Faz uma obra gloriosa, Pai amado, na nossa família. E nesta noite vai quebrando, Pai, toda a maldição hereditária. Nós quebramos nesta noite em nome de Jesus. Que toda maldição mandada, desejada, pronunciada contra nós, contra a nossa família, contra o teu povo, meu Pai, que está comigo neste propósito, aqueles que estão desde 2020 e até agora em 2026, que o Senhor esteja operando de uma maneira especial na vida deles, na casa deles e na família deles. Eu repreendo o espírito do vício. Eu repreendo o espírito do vício que tem assolado lares e famílias. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo o espírito do vício. Sai desta casa onde a minha voz está chegando. Saia dos lares e das famílias.
Em nome de Jesus Cristo, coloco nas tuas mãos, Senhor, e peço a libertação. Peço a cura, peço o milagre. Que as janelas do céu se abram sobre este lar, sobre essa família, onde a pessoa está pensando que não vai haver solução. Mas o Senhor é a solução. É o Senhor quem chega para dar a solução. Por isso, manifesta para o teu poder e entra em cada lar, em cada família aqui representados. Ou em cada lar, cada família que está comigo neste propósito. Nayasub Andalabashai. Faz uma grande obra, Pai, nesta nação. Faz uma grande obra nesta cidade, nesse bairro, nesta rua. Opera com teu poder no lar dos teus servos que estão comigo neste momento. Que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, entre agora em cada lar e em cada família aqui representados. E conceda a bênção e conceda a vitória, pelo poder do teu sangue, para a honra e glória do teu nome. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Continua conosco, continua nos ajudando. O Senhor sabe qual é o desejo do nosso coração. É de poder ajudar mais vidas, é de poder prosseguir com aquele projeto que o Senhor sabe. Então eu te peço que me ajude, que use pessoas, Pai, para estar me ajudando. Se o Senhor está realmente nesta obra, como eu creio que está, então que o Senhor use pessoas. Usa, Senhor, esses anjos sem asas para estar me ajudando. Em nome de Jesus, eu creio no teu milagre. Eu creio na tua presença, na tua bênção, na tua graça e na tua misericórdia. Abre, Senhor, as portas que estiverem fechadas para mim e para toda a minha família e para todo este povo que está comigo nesse momento. Abre as portas, Senhor, para eles. Em nome de Jesus, para todos aqueles que trabalham, para todos aqueles que têm uma profissão e até para aqueles que não têm. Abre, Senhor, as portas do bom emprego, do bom salário e do bom ganho. Que as portas que estão fechadas se abram em nome de Jesus, assim como o Senhor enviou aquele anjo para abrir as portas da prisão, onde Pedro estava preso naquela noite, e o Senhor enviou ali o seu anjo, e o anjo do Senhor chegou ali, e as cadeias de todos caíram por terra, e o anjo fez com que Pedro se levantasse, se vestisse e o seguisse. E não era preciso tocar no portão, porque o anjo, só de chegar na frente do portão, o portão já ia se abrindo, as portas já iam se abrindo. E é assim, meu Pai, que eu te peço nesta noite, que as portas que estão fechadas para nós, que estão fechadas para o teu povo, que elas se abram nesta noite em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor envie aquele mesmo anjo, Senhor, que o Senhor enviou para libertar Pedro. Envia esse mesmo anjo para tirar da prisão aqueles que estão presos, para arrancar da prisão aqueles que estão sendo escravizados pelo vício, escravizados pela malignidade, escravizados, meu Deus, pela enfermidade. Toca, Senhor, nessas vidas e liberta pelo teu grande poder e faça com que as portas se abram e o inimigo da nossa alma seja envergonhado e derrotado pelo teu poder, porque a tua palavra diz que não serão envergonhados, não serão confundidos aqueles que te buscam e aqueles que andam na tua presença. Por isso manifesta, ó Pai, o teu poder, realiza a grande obra nesta nação, nesse estado, nesta cidade, bairro e rua onde moramos, Pai, onde mora o teu povo. Opera, Deus, eu te peço, é no nome de Jesus Cristo, que eu clamo por esta nação, que é uma nação que tem tudo, meu Pai, para ser a nação mais rica da face da terra, porque o Senhor estendeu as mãos sobre esta nação, e só o Senhor sabe quanto esta nação é abençoada. Mas infelizmente o adversário tem agido, mas o Senhor é aquele que tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. Por isso toma o Brasil em tuas mãos e as autoridades constituídas do Brasil também e faz a tua obra, meu Pai, nesta nação. Lembra-te dos menos favorecidos, lembra-te do órfão e da viúva e faz a tua obra.
Faz justiça social nesta nação, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, opera com teu poder. Opera para a glória do teu santo nome. Meu Deus, eu te peço, eu te louvo e eu te agradeço, juntamente com aqueles que estão orando comigo. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor ouve e responde à oração do teu povo. E eu creio que estamos aqui em teu nome. Por isso, manifesta, Pai, o teu poder e faça grande obra pelo poder do teu sangue e para a honra e glória do teu santo nome. Glória a Deus. Amém, que Deus abençoe a vocês que oraram comigo, a vocês que vão orar mais tarde. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que Deus te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Se Deus é por nós, quem será operando Ele, quem impedirá? Salve, Jesus. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Hoje nós não lemos o nome daqueles que estão conosco, mas você pode deixar aí no nosso WhatsApp, que vamos transferir o seu pedido para o nosso caderno. Que Deus abençoe. Já colocamos todos na oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.